Bom dia, gente. A paz, Senhor Jesus. Bom dia. Bom dia, gente. Paz, Senhor Jesus. Nosso 11ª live aqui. Nardiano entrou. Pai, Senhor Jesus. Lígia. Evelyn. Vamos lá começar? Hoje, então, abre aí sua Bíblia, né, pra gente acompanhar. Livro de Marcos, capítulo 11. Hoje demorei 2 minutinhos, mas estamos aqui. Vamos orar então. Feche seus olhos, né? Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigada, Jesus, por essa oportunidade. Obrigada, Jesus, por mais uma vez estar aqui, trazendo Tua palavra. Mais uma vez, estar aqui em comunhão com as minhas irmãs. Que o Senhor possa se revelar ao nosso meio, que o Senhor possa se revelar a Tua palavra no nosso coração. Que o Senhor venha preparar o nosso coração para receber a Tua palavra, Pai. Obrigado, Jesus, porque nós acordamos, porque nós temos saúde, nós temos um alimento, um teto sobre a nossa cabeça. Obrigado, Jesus, porque nada tem nos faltado. Obrigada porque o Senhor é fiel, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso, Pai. O Senhor é um Deus que cura, um Deus que liberta. E eu sou grata, Pai, por o Senhor ter nos salvado, nos redimido, nos escolhido e chamado de filha. Obrigada, Jesus. Que o Senhor venha abençoar cada lar aqui, Pai, que está presente. Que o Senhor venha abençoar cada uma, o trabalho dela, a casa dela. Que os anjos do Senhor acampem ao redor dessa pessoa, Pai, aonde elas forem, para que nenhum mal venha acontecer no nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Bom dia, tia Edileuza. Marcos capítulo 11, versículo 1. Hoje vai ter bastante, é um pouquinho grande o capítulo 11, então eu vou bem rapidinho, tá? Não vou ficar resumindo muito, só algo mesmo que o Senhor quiser ministrar no nosso coração. Vamos lá. Quando Jesus e os discípulos estavam chegando de Jerusalém, foram até o Monte das Oliveiras, né? Que ficam perto do povoado de Betfage e Betânia. Então Jesus enviou 2 discípulos na frente com a seguinte ordem: vão até o povoado que fica ali adiante. Logo vocês entrarem lá, encontrarão preso um jumentinho que ainda não foi montado. Desamarrem o animal e tragam aqui. Se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, diga que o mestre precisa dele, e mais o devolverá logo. Eles foram e acharam o jumentinho na rua, amarrado perto da porta de uma casa. Quando estavam desamarrando o animal, algumas pessoas que estavam lhe perguntaram: o que é que vocês estão fazendo? Por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam como Jesus havia mandado. Então aquelas pessoas deixaram que os 2 discípulos levassem o animal. Eles levaram o jumentinho a Jesus e puseram as suas capas sobre o animal. Em seguida, Jesus montou. Muitas pessoas estenderam as suas capas no caminho. Outras espalharam no caminho ramos que tinham cortados no campo. Tanto os que iam na frente como os que vinham atrás começaram a gritar:
Hosana a Deus. Que Deus abençoe aqueles que vêm em nome do Senhor. Que Deus abençoe o reino de Davi. Nosso Pai, o reino que está vindo. Hosana a Deus nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém, foi até o templo, olhou tudo ao redor. Mas, como já era tarde, foi para o povoado de Betânia com os 12 discípulos. E no dia seguinte, quando eles estavam voltando de Betânia, Jesus teve fome. Viu de longe uma figueira cheia de folhas e foi até lá para ver se havia figos. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, porque não era tempo de figos. Então, Jesus disse à figueira que nunca mais ninguém coma das suas frutas. E os seus discípulos ouviram isso. Quando Jesus e os discípulos chegaram a Jerusalém, ele entrou no pátio do templo e começou a expulsar todos que compravam e vendiam naquele lugar. Derrubou as mesas dos que trocavam dinheiros e as cadeiras que vendiam pombas e não deixou ninguém atravessar o pátio do templo carregando coisa. Ele ensinava a todos assim. Nas escrituras sagradas está escrito que Deus disse o seguinte: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês a transformaram num esconderijo de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar um jeito de matar Jesus. Mas tinham medo dele porque o povo admirava os seus ensinamentos. De tardinha, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Tá, essa parte aqui da que a gente leu até aqui, começa a parte, né, da ressurreição de Cristo, aquela passagem lá que todo mundo conhece, onde ele monta no jumentinho. E pela primeira vez, Jesus deixa que as pessoas se manifestem, né, a ele, porque sempre ele o repreendia, né, ele não gostava muito de gritaria com o nome dele, né, ou de falar quem ele era, mas dessa vez ele permitiu que o povo se manifestasse, né, porque ele já estava muito conhecido, muito mesmo, muitas pessoas já sabiam e muitas pessoas o seguiam, de 3, 4 mil pessoas, todos os dias ele seguia Jesus, onde ele passava, todas as cidades. Então a fama dele já tinha se espalhado. Então, por isso as pessoas se manifestaram quando viu ele. Porque ele já estava bem, vamos dizer, famoso, né? E no templo, quando o Senhor viu aquelas pessoas ali comprando e vendendo no templo, ele se irou, porque ele disse que a casa do Senhor é uma casa de oração, não um esconderijo de ladrões. E isso é muito forte, né? Porque nos tempos de hoje ainda a gente vê pessoas fazendo da casa do Senhor comércio, né? Sendo que o próprio Senhor disse que a casa dele é casa de oração. Então, ele não gostou disso. Primeira vez que o Senhor se ira, né? De verdade, na passagem. Vamos lá. E agora nós vamos continuar a história de Jesus na figueira, quando Jesus estava com muita fome. Olhou para a figueira, de longe ele enxergou, né, a figueira, mas chegou lá, não tinha nada, a figueira estava sem fruto. Vamos ver o que o Senhor fala sobre ela. No dia seguinte, de manhã cedo, Jesus e os discípulos passaram perto da figueira e viram que ela estava seca desde a raiz. Então Pedro lembrou que havia acontecido quando Jesus disse: olhe, mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Jesus respondeu: tenham fé em Deus. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vocês poderão dizer a este monte: levante-se e se joguem no mar. Se não duvidarem no seu coração, mas crê que vai acontecer o que disseram, então isso será feito. Por isso eu afirmo a vocês: quando vocês orarem, pedir alguma coisa, creiam e já receberam, assim tudo lhes será dado.
E quando estiverem orando, perdoa os que ofenderam, para que o Pai de vocês que está no céu perdoe a ofensa de vocês. Se não perdoarem os outros, o Pai de vocês que está no céu também não perdoará as ofensas de vocês. E aqui também está outra chave para nós, né? Quando Jesus amaldiçoou aquela figueira, imediatamente ela secou e não produziu mais fruto. E o Senhor vai dizer, né, o exemplo da figueira, que tudo aquilo, que se a gente tiver fé, e se a gente falar pro monte, levanta-se e jogue no mar, eles obedecem, se você não duvidar no seu coração. E aqui está mais uma chave. É o que eu falo, sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode declarar com a sua boca a cura, a libertação. Você pode declarar com a sua boca aquilo que você deseja no seu coração, que você precisa. O Senhor mesmo vai dizer que da nossa boca sai palavras de bênção e de maldição. A nossa boca tem poder para abençoar ou destruir uma pessoa. E também para abençoar a nossa família, aquilo que nós temos. E Ele vai dizer que tudo que a gente pedir em oração, crendo e não duvidando no coração, nós vamos receber. Então, é o que eu falo, que muitas vezes tem coisas que vai acontecer na sua vida, vamos supor uma desordem, mas não é para te matar. É para que Deus conheça, para que você conheça a fé. Como é a fé? Porque no momento de desespero, nós contamos com a fé, nós cremos que algo pode acontecer, na verdade. No desespero que a gente crê no milagre, no desespero que a gente crê na provisão. Quando você está tudo bem, quando está com o dinheiro na conta e está tudo certo, dificilmente você precisa de fé, não é? Mas quando a enfermidade vem, quando a falta de um alimento vem, quando a adversidade vem, aí você começa a exercer sua fé. Quanto mais fé você tem, melhor as coisas vão ficar. Porque você vai recorrer ao Senhor Jesus e tudo que você precisar Ele vai te dar. Porque é a palavra dele que está aqui, dizendo isso para nós. E a palavra do Senhor não volta atrás. E vamos lá, né? Estamos no 27 agora. Depois voltaram para Jerusalém. Quando Jesus estava andando pelo pátio, chegaram perto deles o chefe dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes dos judeus que estavam ali. E perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se derem a resposta certa, eu direi com que autoridade eu faço essas coisas. Respondam. Quem deu autoridade a João Batista para batizar? Foi Deus ou foi as pessoas? Aí eles começaram a dizer uns aos outros: se dizemos que foi Deus, ele vai perguntar: então por que vocês não creem, João? Mas se dissermos que foram as pessoas, ai de nós. Eles estavam com medo do povo, pois todos achavam de fato que João era profeta. Por isso responderam: não sabemos. Então, eu também não digo com que autoridade eu faço essas coisas, disse Jesus. Eu gosto da passagem, porque Jesus, ele perde um pouco a paciência ali com os fariseus, né? Também. Tanto que esse pessoal infernizava. Só que é um ponto-chave aqui também. Vai perguntar com que autoridade João Batista batizava. Não tinha, João Batista não precisou de autorização de ninguém para batizar. Ele foi chamado desde o ventre, ele foi separado, ele era um nazireu. Nazireu, o que é? Separado para um propósito único. Então, por isso que eles não queriam responder, porque eles sabiam que não foram eles, né? Por conta que eles sabem que não foram eles, mas, né? E se disser que foi Deus, eles iam temer, porque eles iam ter que aceitar Jesus também.
Mas a religiosidade do povo era tanto que eles não queriam aceitar que Jesus era o Messias, o enviado de Deus. Então por isso que eles resolveram não responder. Mas também Jesus não respondeu por quê? Igual eu falo, Jesus não perde tempo com religiosos. Líderes religiosos, pessoas religiosas que colocam uma lei, um jugo pesado sobre as ovelhas de Cristo, é como os fariseus. Por isso que eu falo que quem mata Cristo dentro de nós é a religiosidade. Nós fomos chamados para a liberdade com Cristo. Então tome cuidado com a religiosidade. Quando você coloca a lei acima de Cristo, para não cumprir aquilo que Ele te pediu. Eu temo muito isso, mas muito isso mesmo. Eu sempre converso com o Senhor, me observo se eu não estou me tornando religiosa. Porque isso é um fracasso. Você se tornar religiosa, você mata Cristo. Porque Jesus não teve problema com os ímpios, Jesus não teve problema com os pecadores, não. Jesus teve problema com os religiosos, com os fariseus. Vamos lá. Não, terminamos. Agora vamos lá. Então aqui a gente termina, né? Então quando nós já falamos aqui, né, sobre religiosidade e em alguns capítulos que a gente estava lendo. E eu volto a dizer que isso é muito sério. A gente precisa conhecer a profundidade do coração de Deus para que a gente não se torne religioso. Quanto mais você conhece a Cristo, mais você se torna livre. É aquele ditado: quanto mais você é escravo de Cristo, mais você é livre. Então cuidado com algumas leis que impedem você fazer a vontade de Deus. Eu conheço eu conheço igreja, né, que estabelece doutrina que eu fico misericórdia. Não foi de Deus. Não provê do Senhor. E parece que eles colocam a doutrina acima das leis de Deus. Isso é muito sério, Eu fico com medo, sabe? Quando eu vejo algumas coisas assim. Mas, é igual eu disse, Jesus não teve problema com os pecadores. Jesus veio para os pecadores, para os ímpios. O problema de Jesus era os religiosos, os fariseus. Então, uma hora a gente traz aqui um tema sobre religiosidade, algumas características de que se você é ou não religioso, né? Então, é muito sério. Gente, até que foi rápido, né? A gente leu mais rapidinho hoje. E que Deus possa nos dar graça nesse dia. Hoje é sábado já, né, galera? Hoje já é sábado. E mais uma vez eu venho falar para vocês sobre fé. Vocês precisam ter fé para alcançar aquilo que Deus prometeu para vocês. Se o Senhor disse algo ao seu respeito, você precisa ter fé e confiar que Ele vai cumprir. Nós precisamos aumentar a nossa fé, principalmente nesses últimos dias, nesses últimos tempos na terra que nós vamos viver. Porque nós vamos precisar de muita fé. E sem falar que se você quiser agradar a Jesus, você precisa de fé. Porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então que possamos cada vez mais mergulhar na palavra de Deus, buscar conhecer o coração de Deus. Deixa eu compartilhar com vocês que eu estou lendo um livro. Eu estou lendo um livro de testemunho de um pastor que foi muito usado em cura, né? Onde ele passava, a multidão de pessoas eram curadas e eu estou lendo ele. Quase terminando já.
E uma coisa que Deus falou para ele, que eu achei interessante, é que ele vai dizer que existem muitos pregadores que o Senhor permite ser usado, né, que o Senhor usa eles para poder transmitir a mensagem de Deus para a igreja, porém não tem intimidade com ele. E isso é muito sério. Eu fiquei pensando, sabe? Falei, meu Deus. Ele falou que não é porque Deus usa algumas pessoas que essa pessoa tem intimidade. E faz sentido, porque em Apocalipse vai dizer: Senhor, em seu nome nós expulsamos demônios, nós curamos enfermos e pregamos o evangelho. E o Senhor vai voltar a dizer para eles: aparte-se de mim, porque eu não conheço vocês. Então, ser usado por Deus não significa que você é reconhecido por Deus. E eu temo isso muito, muito mesmo, porque é igual eu falo para vocês, meu maior desejo é ser reconhecida por Jesus. É por isso que nós temos que investir tempo com Ele. Antes de querer ser, né? Antes de querer ter um cargo, antes de querer ser alguma coisa do ministério, nós precisamos querer ser amiga dele. Seja amiga de Jesus. Você conhece a profundidade do coração de Deus? Você sabe o que seu pai gosta, o que seu pai não gosta? Você já ouviu a voz dele? Você já sentiu o toque dele? Quando ele chega? Conhecer Jesus, gente. Conhecer Jesus é tudo de mais precioso. Quando você conhece Jesus verdadeiramente, você não consegue sair da presença dele. Lógico que quando a gente conhece o Senhor Jesus e o Senhor nos usa a pessoa, aí acontece diferente. É igual o pastor lá do livro diz: você começa a fazer a vontade de Deus quando você tem intimidade junto com o dom que o Senhor deu. Você começa a fazer aquilo que realmente o Senhor quer fazer, porque muitos usam do dom para fazer a vontade deles, não do Espírito Santo. Mas quando você tem intimidade com o Senhor, você usa para cumprir a vontade do Senhor. Né? Porque muitos querem usar o Espírito Santo, não é verdade? Muitos querem usar do dom que Deus deu. Mas não, o Senhor não, como que vão dizer, não tem compromisso com eles. Então você precisa investir tempo em conhecer o coração de Deus. Essa é a coisa mais preciosa da nossa vida. É o que nós temos que manter a chama acesa. Em conhecer o coração de Deus. Conhecer o coração de Deus. Lá na intimidade, lá no seu quarto. Quando você fecha a porta, quando você entra, você ora. Gente, aqueles que conhecem o coração de Deus sabem pedir. E as suas orações são respondidas de imediato. E quando você chegar nesse nível, você vai ficar constrangida do amor de Deus. E ver quanto mais você conhece a Deus, você percebe que você sabe o que o Senhor gosta. Então, se você olha para uma situação, você já sabe se Deus está ali ou não. O seu discernimento de espírito é mais ativado, mais aguçado. Você sabe quando algo é de Deus ou não. Então, vale a pena investir tempo em conhecer a Deus. Conhecer Jesus. Amém? Porque eu sempre falo assim, eu quero chegar no céu e Jesus olhar para mim e dar um sorriso, vai dizer: eu conheço você. Nós somos amigas. Nós somos amigos, né? Esse é o maior desejo do meu coração. Eu sempre falo isso para Jesus, nas minhas orações. Eu não quero nada, mas quando eu chegar aí, eu quero um lugar perto. Né? Amém? Vamos orar, gente, pra gente encerrar hoje. Vamos encerrar um pouquinho mais cedo por conta do meu trabalho. Tem dias que a gente vai encerrar mais cedo, mas tem dias que né, o Senhor quem nos manda, fala igual aquele meme, né? Quem nos governa. Então, ele sabe que hoje pra mim tá um dia bem difícil por conta que
Eu dormi tarde ontem, porque a gente passou a noite na presença dele também. Então já fomos dormir aí 1h da manhã. Então, como preciso trabalhar ainda, a gente dormiu um pouco período. Mas foi por uma boa causa, porque se é por conta de Jesus, eu fico, né? Amém? Vamos orar? Pai, obrigado, Jesus, por essa palavra. Que o Senhor venha, Pai, aumentar a fé dessa pessoa. Que o Senhor venha, Pai, fazer entender que o que o Senhor deseja é intimidade, que o Senhor deseja é relacionamento, que essa pessoa possa investir tempo, Pai, estando aos teus pés para te conhecer, não só para pedir, mas para ser filha, para passar tempo de qualidade, para perguntar o que o Senhor gosta, para dizer o que agrada o coração do Senhor. Espírito Santo, eu peço uma unção de alegria sobre nós, sobre nossa casa, que hoje nós possamos desfrutar desse sábado que foi feito para nós. Que nós possamos desfrutar com a nossa família, que nós possamos, Pai, ficar alegres, ficar agradecidos no nome de Jesus. Senhor, que toda sorte de bênção venha acompanhar cada uma que assista essa live. Que venha ser abençoada, que venha ser edificada, Pai. Que nós possamos saber usar a nossa boca. Entender que dentro da nossa língua existem poderes para amaldiçoar e para abençoar. E que a nossa língua venha ser canal de bênção. Vem entender também, Pai, que nós precisamos perdoar aqueles que nos ofendem, para que nós possamos ser perdoados por Ti e para que as nossas orações não sejam interrompidas. Pai, nos ensina a andar no caminho certo. Sonda o nosso coração, vê se há um caminho mau. Limpa-nos, Pai. Nos traz a consciência aquilo que nós precisamos pedir perdão, que precisamos nos arrepender, Senhor, para que nós estejamos alinhados com a Tua vontade e o Teu querer. Não nos deixe cair em tentação, Espírito Santo. Nos alerta sempre, nos dá direção sempre, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro que todas as forças malignas e potestades perderam a força contra você hoje, em nome de Jesus. Porque os anjos estão ao seu redor e o nome de Jesus é poderoso. Que o Senhor venha te curar de todas as enfermidades, de todas as dores, toda a dor que você estiver sentindo agora. Que você seja curado em nome de Jesus. Obrigado, Jesus, por nos chamar para a liberdade. Obrigado, Pai, por nos salvar e por nos resgatar. Obrigada, Jesus. Que nós venhamos ter bom ânimo e prossigamos na fé até que o Senhor venha nos buscar. Obrigada, Pai, pela oportunidade de conhecer e de conhecer a profundidade do Teu coração. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Porque mesmo em momentos de escassez, o Senhor não deixou, não te desamparou, sempre proveu, sempre esteve ali. O Senhor é um Deus de abundância, é aquele que traz saúde, é aquele que traz prosperidade, é aquele que traz a bênção, que traz o relacionamento. Se você ainda não alcançou a saúde plena, a prosperidade plena, continua investindo na presença do Senhor, porque Ele disse que veio para trazer vida e vida abundante. Ele disse que levou sobre si todas as suas enfermidades. Então continua indo à cruz até que você seja sarada por completa. Em nome de Jesus, porque o nome de Jesus é poderoso para curar, para libertar e para salvar. Que possamos buscar a vida plena em Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E é isso, que Deus te abençoe, que te guarde. E amanhã, domingo, vamos estar de volta, 5h10, né? Mesmo horário. Vamos ler o capítulo 12. E é isso, gente. Hoje foi um pouquinho mais rapidinho. Deus abençoe vocês. E até amanhã. Amém? Amém.